Esse debate sobre o Kevin Velasco, pra mim, ele é excelente, tá? Porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode botar em cima da mesa pra entender a utilização ou não, a não utilização dele, principalmente por parte do técnico da Helma, e a gente precisa entender, voltar lá no início e ter a concepção que o Velasco foi um pedido do técnico Maurício Barbieri, tá? Isso, no final das contas, faz uma grande diferença. A gente viu, por exemplo, como o Diório, que foi um pedido do Osório, foi pouco utilizado pelos técnicos seguintes. Então, quando você confia no trabalho de um treinador, quando você dá ao treinador uma carta branca para ele movimentar o mercado da bola, você corre esse tipo de risco, você faz com que esse tipo de situação seja um problema, eventualmente, né? Pode dar super certo, o jogador pode decolar, pode vestir super bem a camisa do clube na sequência, mas o jogador ele pode ficar escanteado. E os relatos eram mais ou menos esses: que o Odair não gostava do Velasco, que o Velasco não fazia o perfil de jogador do Odair, que queria um jogador mais físico, queria um jogador mais competitivo. Eu acho que isso fica muito claro quando, por exemplo, ele traz o Mendonça. O Mendonça é até uma cópia parecida demais do é até uma cópia parecida demais do Velasco, mas muito mais forte, mais competitivo, mais rápido. Aí você tem, por exemplo, a utilização do Luiz Fernando, a utilização do Julimar. Pra mim fica muito claro que é um tipo de jogador que o Odair gosta. Já viu o Odair usando esse tipo de ponta mais físico, mais terminal, de último terço, no Fluminense, no Inter, Potker, enfim, vários. Então, o novo técnico ele vai ter ali a escolha: vou utilizar ou não vou utilizar o jogador. Só que quando você tem, depois de algum tempo, o jogador voltando a receber uma oportunidade, e eu confesso que se existiu algo além de questões técnicas, eu também não sei. Muito pelo contrário, falam que o Velasco é um ótimo cara de grupo e com todo respeito é o que dá pra perceber nas brincadeiras que ele faz com o elenco, nos vídeos de bastidor, nos vídeos de rede social, você parece um jogador muito bem-humorado. Mas quando a gente volta a ter o Atlético utilizando o Velasco, quando a gente volta a ter o Atlético optando pelo Kevin Velasco, essa discussão ela volta, né? Ela volta à tona. E ela sai da casinha do por que a gente não utiliza mais esse jogador pra esse jogador ele pode ser mais utilizado? Eu acho que é a grande pergunta, eu acho que é a grande questão. Esse jogador ele pode ser mais utilizado? Esse jogador ele pode ser uma peça mais aproveitada pelo elenco? E eu acho que sim, tá? Eu gostaria, inclusive, foi uma contratação que me animou do Velasco, porque não necessariamente é um ponta, tem algumas características de meia, sabe jogar em espaço curto, e cada vez mais a gente usa uma peça nesse cenário no nosso quadrado de meio campo, né? Cada vez a gente usa uma peça nesse cenário com o Leozinho, com o Dudu, jogadores que podem atuar abertos, mas jogadores que vêm fechando o tempo inteiro para você trazer qualidade para esse quarteto. E eventualmente você tem deslocamentos dele pelo lado, eventualmente você tem deslocamentos dele para tentar para tentar movimentações ali que também quebrem o sistema do adversário. O próprio Leozinho no último jogo ele gera um gol saindo de uma faixa central que na estrutura seria onde ele deveria ficar indo pelo lado. Então acho que o Velasco é um jogador muito semelhante nesse sentido, sabe? E um jogador que tem características que eu acho que combinam muito com esse time do Atlético atual. É um jogador pra lá de associativo, é um jogador com muita capacidade de fazer pequenas conexões e a gente via no campeonato estadual os momentos que o Atlético mostrou um futebol mais animador foi quando você teve o Velasco junto com o Zapelli se aproximando, interagindo. Então, um movimento que eu vejo de maneira muito clara no time do Atlético hoje. Então, é aquilo, né? Você já tem o encaixe, porque eu acho que o desenvolvimento do trabalho do Odair fala também sobre o desenvolvimento de uma estrutura, fala também sobre o desenvolvimento de um time que vai começar a ter uma maneira de atacar dentro de casa, principalmente, que é o contexto que eu vejo o Velasco mais adaptado, melhor definido, e você precisa entender, esse jogador, ele faz sentido dentro dessa estrutura, esse jogador faz sentido dentro desse contexto, e eu acho que o Velasco, ele faz muito sentido desse contexto, sabe? O contexto que a gente só tem colombiano no time quase, mas o contexto também de um jogador que encaixa estruturalmente, taticamente, dentro de uma ideia, e no final das contas, essa ideia, ela passa a ser
uma esperança também pro trabalho do Odair, né? A gente olha pra frente pro trabalho do Odair, que tende a seguir como técnico do Atlético, e a gente vê, pô, esse time com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, 2 meias e um atacante, tende a ser a estrutura que a gente vai usar pra sequência, porque ele insiste há muito tempo nessa estrutura, passou por momentos de oscilação, passou por momentos de questionamento se o esquema com 3 zagueiros continuava fazendo sentido, e ele insiste, e a gente sabe que o Odair, ele vem optando por escalações muito corajosas, né? A gente sabe que o Odair vem optando por escalações com muitos atacantes, com muita gente de frente, então você precisa ter essa longevidade de elenco para você utilizar esse tipo de jogador, essa longevidade de elenco para você utilizar essa peça que pô, não necessariamente precisa ser um titular, mas entrando no lugar do Leozinho, eventualmente entrando no jogo que a gente precisa encarar um bloco baixo, acaba fazendo muito sentido. Então, eu manteria o Velasco, sabe? E acho que o Velasco ele ainda tem um teto que talvez a gente não tenha visto. Acho que foi um começo muito bom, inclusive um bom começo de Série B, mas no final das contas, a impressão que eu tenho desde que o Velasco surgiu é que é de um jogador que pode entregar mais, entregar mais, entregar mais, mas aí ele vai encontrar um cenário que ele não tinha encontrado até então. É que é de um Atlético mais organizado, é de um Atlético ganhando jogos, com a moral lá em cima. A própria construção desse Atlético foi de altos e baixos, não fomos campeões paranaenses e tudo mais. Então o Velasco não pegou um cenário que o Atlético poderia bater no peito e falar: cara, a casa tá arrumada, as coisas estão funcionando aqui. Eu acho que depois de muito tempo na temporada, pela primeira vez a gente olha a sala e a sala ela não tá empoeirada. Pela primeira vez a gente olha a sala e a sala ela não tá cheia de negocinho. E eu acho que isso vai fazer com que os jogadores cresçam muito. Então, se eu fosse o Atlético, eu pensaria: jogador caro é jogador que não dá uma resposta. E nos momentos que foi mais utilizado, que teve o mínimo de sequência, porque eu acho que essa questão também acaba valendo muito, essa questão acaba sendo muito importante. Eu acho que o Velasco deu essa resposta. Eu acho que o Velasco se mostrou adaptado no time, se demonstrou adaptado no clube. Eu acho que isso acaba fazendo uma diferença gigantesca, sabe? Então, no fim das contas, eu sou super a favor dessa compra do Velasco, né? Porque daqui até o final da temporada não tem muito mais o que fazer. Ou a gente compra o jogador, ou a gente não compra o jogador, e é o que tudo indica. O que vai restar é realmente a compra do atleta, o que vai restar é realmente a utilização do atleta de forma definitiva como. A utilização do atleta de forma definitiva como jogador do Atlético ou dispensar, né? Que aí, cara, eu vou te falar. Não sei se é tão fácil a gente achar um Velasco no mercado, principalmente do que a gente pode tirar do Velasco. Eu acho que é um sabor que a gente ainda não tem uma noção completa do que a gente pode, assim, ter o retorno, ter esse risco devolvido pra gente de alguma forma. Beleza? Tamo junto, Anas.